Paz seja com todos. Luz amiga, com sua permissão e bênção, iniciamos essa tarefa em seu nome. Conceda que possamos aproveitá-la, trabalhando nosso aperfeiçoamento na cooperação com o bem. Para o nosso estudo e reflexão de hoje, temos o versículo 5º do capítulo 2º da Epístola de Paulo aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo nos propõe uma sintonia, ou seja, vibrar no mesmo padrão ou nível do sentimento do Cristo. No Livro dos Espíritos, encontramos a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Com a menor resposta do livro: Jesus. Para a humanidade terrena, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que se possa aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensina é a mais pura expressão da lei do Senhor, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra. O Espírito Divino o anima. É necessário afinar os nossos instrumentos perceptivos no mesmo diapasão do Mestre, para que efetivamente ele seja nosso guia e modelo. É claro que, guardadas as devidas proporções, porque não estamos na mesma altura evolutiva dele, mas podemos, dentro das nossas condições e limitações, nos alinharmos com ele, nos afeiçoando aos seus ensinamentos, trazendo-os para o enriquecimento das nossas vidas, de forma consciente e voluntária, lentamente, gradualmente, numa busca contínua e incessante de luz e discernimento para o bem, o que já é um grande passo, porque o amigo celeste está ao nosso lado, nos cultivando no silêncio dos nossos pensamentos. Se somos dóceis e humildes, buscando com o nosso esforço fazer o melhor, o Cristo nos guia com a sua misericórdia, como assegura Tiago no versículo 17 do capítulo 3º de sua carta. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É um amor incondicional, sem exigência, sem imposição, que não busca reconhecimento ou recompensa e não causa perturbações. O amor do Cristo flui indistintamente para todos, bons e maus, justos e injustos, do átomo ao arcanjo, com a mesma qualidade, intensidade e solicitude. No livro Ação e Reação, de autoria de André Luiz, psicografado pelo Chico, o benfeitor espiritual Sânzio instrui Hilário, esclarecendo que o bem será a decidida cooperação com a lei do Senhor, que é a lei de amor, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados. E o mal será sempre aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, o interesse pessoal,
a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Somente construímos sem necessidade de reparação e corrigenda quando nos inspiramos e conduzimos no padrão de Jesus para criar o bem, numa ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem nos prendermos. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, Jesus passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade, mostrando-nos respeito às possibilidades de cada um, valorizando igualmente o pequeno quanto o grande gesto sincero, ou seja, o mínimo ou o máximo que fizermos de coração. Se detém com as criancinhas amorosamente e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Ergue Lázaro do sepulcro, caminha para o cárcere e carrega a sua cruz com a atenção centralizada no cumprimento dos desígnios celestes. Jesus é para nós a porta da libertação de todos os nossos males e sofrimentos, o caminho da salvação, da saúde e do bem-estar íntimo. Importa ressaltar também a passagem em que Jesus, com sublime humildade, lava os pés aos apóstolos, simbolizando as bases firmadas no pó da terra, no plano material, nos mostrando com isso que Ele, Jesus, é a nossa sustentação, nosso suporte, que cuida das nossas bases, abrindo possibilidades novas, dando mais leveza aos pés para que marchemos de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova. É o fogo do Espírito Santo que nos transforma. E Pedro, que inicialmente não quer que Jesus lhe lave os pés, ao Jesus dizer que se não lhe lavasse não teria parte com ele, Pedro pede que Jesus lhe lave não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, instrumentos de ação e do raciocínio, respectivamente. Jesus é o supremo esforço visível no plano material, do berço à cruz ensina, exemplificando para a nossa edificação espiritual. Afeiçoarmos-nos aos ensinos do Mestre, reconhecendo-o como o sublime amigo que traz ao nosso mundo a expressão amorosa do Criador, nosso Pai, é um importante passo para estabelecermos a sintonia necessária com Ele, sobretudo com seus exemplos propiciadores da nossa renovação. É fundamental considerarmos como Jesus age diante das situações do dia a dia, porque temos identificado ou sintonizado não com os propósitos excelsos e nobres de Jesus, mas com todas as coisas do mundo material, posse, poder, prestígio, importância pessoal, posição social e, por trás de tudo isso, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Por esse motivo, temos retornado à Terra inúmeras vezes pela reencarnação para refazer as nossas tarefas no mundo, aperfeiçoando-as para o bem de todos.
o Senhor nos concede o dia de hoje para esquecermos as trevas do ontem, preparando-nos para o amanhã, rumo à luz imperecível ou imortal. Quando Jesus nos traz o Evangelho cósmico, conta com a nossa inteligência e nosso discernimento para usarmos a nossa liberdade para escolher o mais leve, o melhor à nossa felicidade, ao nosso equilíbrio, para a nossa harmonia e paz. Para conseguirmos tão altos dons, todos percebem de alguma maneira que só será possível com a vivência do bem em nossas vidas. Observamos que em cada versículo do Evangelho, Jesus nos propõe uma nova forma de ser, de ver, de sentir e de avaliar todas as coisas, edificando em nós novas estruturas íntimas, diversas daquelas que estamos acostumados, que nos possibilitam emancipar e criar autonomia e liberdade interna. Caso contrário, permanecemos sempre mais algemados ou presos às coisas e situações. Jesus nunca exige de nós o que ainda não estamos prontos a oferecer. Ele nos espera infinitamente, se for preciso. Façamos o mesmo com o nosso próximo. Não compete a nós transformar o outro, nem julgá-lo. O esforço e a luta deve ser dentro de nós mesmos, utilizando a espada simbólica de Jesus, da luta do bem contra o mal. O outro terá também o seu tempo de combate e busca superior. Jesus nos mostra muito bem isso no versículo: que te importa a ti? Segue-me tu. A nossa segurança deve estar no alto, no divino, na vida que pulsa eternamente, e não nos homens. O espírito que se identifica com o Senhor penetra em outras zonas de serviço e aprendizagem, como assevera Emmanuel na obra subsidiária Vinha de Luz, lição 22, psicografia do Chico. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. O espírito consciente esforça-se e luta, compreendendo o amor da educação divina. A nós nos convém o esforço da autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. É imprescindível conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiamos aos nossos irmãos. Assim como o Pai nos envia Jesus ao mundo como manifestação de si mesmo, Jesus também nos envia a nós no Ide e Pregai, na propagação da Boa Nova, como quinto evangelho sendo escrito muito mais através do exemplo que da palavra. A tarefa de hoje foi quase toda ela centralizada nos ensinos de Emmanuel. E para finalizar, como sempre, uma leitura de uma obra subsidiária de Emmanuel, agora a lição 53 do livro Fonte Viva, psicografia do Chico. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse versículo é o versículo 15 do versículo 12
da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias, mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Meus amigos, nós agradecemos a concessão, as lições e a sua bondade para conosco. Conceda que possamos refletir a sua luz e a sua misericórdia onde quer que estivermos, contribuindo para a implantação do reino divino no nosso paraíso terrestre. Com as músicas como prece final, suspendemos a nossa participação nessa tarefa em nome de Deus. Paz seja com todos. Enviaremos uma mensagem escrita relacionada com o nosso tema do livro Coragem, também de autoria de Emmanuel e psicografia do Chico. E após a mensagem, aí sim, as músicas como prece final. Muita paz.